Não estão aqui hoje. Graças a Deus estão bem, tiraram um período de descanso, que vocês orem por eles, que eles possam desfrutar desse momento. Amém? Amém. E o pastor pediu para que eu trouxesse a palavra hoje à igreja. Amém? Amém. Gostaria que os irmãos pudessem abrir suas Bíblias, seus aplicativos, em Marcos 5, 21, por favor. Amém? Amém. Tendo Jesus voltado no barco para o outro lado, afluiu para ele grande multidão, e ele estava junto do mar. Eis que se chegou a ele um dos principais da sinagoga, chamado Jairo, e vendo-o, prostou-se a seus pés, e insistentemente lhe suplicou: minha filhinha está à morte, vem, impõe as mãos sobre ela, para que seja salva e viverá. Jesus foi com ele. Grande multidão o seguia, comprimindo-o. Aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos, vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo que possuía, sem contudo nada aproveitar, antes pelo contrário, indo a pior. Tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por trás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, ficarei curado. E logo se lhe estancou a hemorragia e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dela saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam-lhe seus discípulos: vê que a multidão te aperta e dizes: quem me tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isto. Então a mulher, atemorizada e tremendo, consciente do que nela se operava, veio, prostou-se diante dele e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica livre do teu mal. Falava ele ainda, quando chegaram-se alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu, por que ainda incomodas o mestre? Mas Jesus, sem acudir, em outras traduções, sem dar atenção às tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, crê somente. Contudo, não permitiu que alguém o acompanhasse, senão Pedro e os irmãos Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, viu Jesus o alvoroço, os que choravam, os que pranteavam muito. Ao entrar, lhe disse: por que estáis em alvoroço e chorais? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele. Tendo ele, porém, mandado sair a todos, tomou o pai e a mãe da criança e os que vieram com ele, entrou onde estava. Tomando-o pela mão, disse: Talita cumi, o que quer dizer: menina, eu te mando, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou e pôs-se a andar, pois tinha 12 anos. Então ficaram todos sobremaneira admirados. Amém? Vou fazer uma oração. Senhor, meu Deus, meu Pai, nós acabamos de ouvir a sua palavra, Pai. Que nós possamos receber através do seu Santo Espírito a tua palavra, que ela possa fazer sentido aos nossos corações. Que seja tudo dito para a honra e glória do seu nome, nada para a glória do homem. Aqui usa o teu servo, que aqui humildemente se coloca para falar da sua palavra. Assim oro e agradeço, em nome de Jesus. Amém? Amém. Meus amados, um texto muito conhecido, e eu gostaria de trabalhar esse texto por 3 momentos. No primeiro momento, nós vamos falar sobre a causa de Jairo. No segundo momento, a parada de Jesus, o imprevisto. E no terceiro momento, o milagre. Quem era Jairo? Um pai desesperado. Se nós analisarmos esse texto, e antes de entrar, dizer quem propriamente era Jairo, eu queria dizer o seguinte: nós estamos geralmente preparados para que morra os nossos ascendentes, nossos pais, nossos avós, mas naturalmente, como seres humanos, nós não estamos preparados para a morte de um descendente, de um filho. Aqui muitos são pais. Você imagina a situação desse pai ao ver a filha à beira da morte. O que você faria? O que nós faríamos num momento desse?
Jairo não era qualquer pessoa. A Escritura diz, Jairo era um dos principais da sinagoga. E nós sabemos que a sinagoga é um local de oração, de estudo da palavra, onde autoridades da lei falavam ali. Então Jairo era um homem que era influente, tinha poder, tinha recursos. Mas, mesmo sendo um homem influente, um homem de recursos, ele estava enfrentando algo. E qual era a causa de Jairo? A sua filha estava enferma, à beira da morte. E nós já aprendemos logo aqui, neste momento, que Jairo devia ter feito muitas coisas. Poderia ter buscado curandeiros, feito simpatias antigas, nada deu certo. Mas nós vimos que não adianta aqui, independente do seu status, da sua condição, todos podem passar por situações difíceis. E a situação dele era delicada. Amém? Mas Jairo fez algo muito poderoso. Jairo estava com um problema muito sério na sua casa. A sua filha estava ali pela morte. Mas ele fez algo poderoso. Ele fez o quê? Ele saiu da sua casa e foi buscar ao Senhor. E espero hoje que você, como Jairo, ao sair da sua casa, veio buscar o Senhor hoje. Amém? Porque Jairo, nesse momento, quando ele sai da sua casa e vai buscar o Senhor, ele já está reconhecendo que o Senhor Jesus, que Cristo Jesus, era o único que poderia resolver aquela situação impossível para ele, aos olhos humanos. Jairo, ao chegar no versículo 22, mesmo sendo um homem de figura importante, humilhou-se. O versículo 22 diz: prostrou-se aos pés de Jesus. Neste momento, Jairo chegou com o coração quebrantado. Ele se livrou de preconceitos, de vaidade. Ele era um homem influente. Ele era um chefe da sinagoga. Ele era autoridade da lei. E ele sabia, se nós puxarmos aqui no versículo 3, no capítulo 3 de Marcos, onde Jesus havia curado um homem com a mão ressequida, e no verso 6, dentro de uma sinagoga, e no verso 6 do capítulo 3, já ele sabia que os fariseus já estavam tentando contra a vida de Jesus. Então já sabia, já pensou o chefe da sinagoga, o homem influente, doutor da lei, tem que buscar Jesus, onde que os fariseus, os donos da lei, estavam tramando com ele, falando que Jesus estava blasfemando. Mas Jairo chegou de coração quebrantado e ele se prostrou aos pés de Jesus. Isso é maravilhoso, porque quando ele se prostrou, ele reconheceu o senhorio de Jesus. Ele reconheceu: esse é o Senhor, nosso Deus. Ele é o único e capaz de mudar toda e qualquer situação. Amém? Receba isso, meu irmão. Você saiu da sua casa hoje, veio aqui em busca do Senhor. Eu não sei como você chegou, qual é o seu problema, mas eu sei que você tenha fé e acredite que o Senhor Jesus é o único capaz de mudar a situação na sua casa, na sua família, no seu relacionamento, no seu trabalho. Amém? Como você fez? Veio buscar ao Senhor. Mas vejam só, independente de quem nós somos, nós devemos reconhecer. Esse é o primeiro ponto. Mas ali, nesse momento que Jairo se prostrou diante do Senhor, que ele reconheceu que o Senhor era a única salvação dele, apareceu um momento de urgência. Porque Jairo não chegou e falou: Senhor, desculpa quem falar com o Senhor, será que o Senhor pode dar uma passadinha na minha casa, que a minha filha está enferma? Jamais. Um pai, ele chegou desesperado: Senhor, você pode ir à minha casa? Se o Senhor for lá, impor as mãos sobre a minha filha, ela será salva e viverá. Ele não ficou. Ele ficou insistindo: Senhor, Senhor, vamos lá, minha filha está enferma, minha filha vai morrer, eu preciso do Senhor, o Senhor é o único. Então ali nós vemos o quê? O senso de urgência. Porque quando nós estamos com um problema muito delicado, muito difícil, nós não ficamos parados, nós queremos a solução, nós precisamos disso. E Jairo ali estava nesse momento de urgência. Ele fala, no verso 23, insistentemente ele suplicou: minha filhinha está à morte. Já ele sabia que era uma situação delicada e que não tinha
saída pelos olhos humanos. Mas olha o que Jairo fez, que interessante. Jairo chamou Jesus para entrar na casa dele. Meu amado, você vê que hoje você vem na casa do Senhor. E eu já tenho certeza que muitos já estão sentindo a presença do Senhor desde a abertura do louvor, da adoração. Meu amado, chame Jesus para entrar na sua casa. Chame Jesus para entrar na tua vida, porque Ele é o único capaz de mudar situações. Receba, busque com fé, com vontade. Tenha Ele isso. E Ele disse: vem, Senhor, vem comigo, vem à minha casa e impõe as suas mãos sobre a minha filha, e ela será salva e viverá. Amém? Amém. Faça isso, meu irmão. Proste-se diante do Senhor. E aqui às vezes nós podemos nos prostrar fisicamente, ajoelhar, mas Jesus, Deus conhece o seu coração. Deus quer que aquele, como o Jairo fez, ele foi buscar, mas que o busque conforme em Jeremias 29:13. Buscar-me-eis e achareis quando? Buscar-me de todo o coração. Meu amado, tire toda e qualquer armadura, toda e qualquer resistência. Quebrante-se na presença do Senhor. E quando você se quebranta, você se prostra, Jesus vai olhar para a sua causa, como Ele fez. E já ele sabia que quando Jesus chegasse à casa dele, o que ia acontecer? A situação delicada ia acabar. Ele não duvidou. Já ele não chegou: Senhor, pode ser que o Senhor for na minha casa e vai resolver meu problema. Não, ele chegou: Senhor, se o Senhor impor a mão sobre a minha filha será salva e viverá. Ele tinha certeza, ele estava com uma fé inabalável. Meu amado, às vezes nós estamos aqui, aleluia, eu creio, mas você na hora do desespero, você já começa a balançar, você começa a perder os olhos ao foco, que é Jesus Cristo. Ele creu fielmente, Jesus foi. Por quê? Jesus é a resposta para o seu sofrimento, para a sua petição, para o seu conflito, para a sua angústia, para o problema que você tem aqui, para o seu sonho. Jesus Cristo é a resposta, porque somente Ele é o caminho, a verdade e a vida. Tá bom? Eu não sei como você está nesse momento, se você está passando por uma luta, uma dificuldade, por uma crise, mas quando você convida Jesus para entrar na sua casa, Ele pode mudar essa situação. Ele pode fazer o impossível na sua vida, na sua família, no seu relacionamento. E olha como é interessante quando você traz Jesus para a sua vida, você traz Jesus para a sua casa, você convida para Ele fazer parte. Pedro andou sobre as águas. Maravilhoso. Nenhum homem fez isso, somente Pedro. Porque Pedro tinha uma fé inabalável. Mas Pedro foi em direção a Jesus. Ele falou: Senhor, se disser uma palavra, se o Senhor disser para eu ir aí com o Senhor, eu vou. E ele foi. Só que ele começou a caminhar. O que aconteceu, meus amados? Veio o vento, veio a dificuldade, veio a tempestade, veio a situação difícil. O que aconteceu com Pedro? Submergiu e começou a afundar. Mas Pedro fez igual a Jairo: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! Ele clamou do fundo do coração. E o que Jesus fez com ele? Puxou Pedro. Mas aí no texto diz o seguinte, que quando Jesus e Pedro entraram no barco, o que aconteceu, irmão? Cessou a tempestade. Então, quando você coloca Jesus dentro do seu barco, quando você entra Jesus dentro da sua casa, dentro do seu relacionamento, dentro da sua profissão, dentro do seu trabalho, da sua família, cessa os problemas. A tempestade vai embora, porque Ele é o Filho de Deus, Ele é o Todo-Poderoso, Ele pode fazer, não homem, mas Jesus Cristo. Amém? Amém? Como Pedro, quando os dois caminharam juntos e entraram, não de ouvir falar, mas de caminhar. Amém? A nossa esperança está no Senhor. Ele é o nosso auxílio e o nosso escudo. Salmo 33. Convide Jesus para habitar na sua casa. Faça essa reflexão.
será que Jesus realmente está habitando a sua casa? Habitando a sua vida? Ou somente você está vindo só buscar Jesus, mas não está levando Jesus para a sua casa? Às vezes é isso que acontece conosco. Viemos à igreja, viemos aos cultos, aos movimentos de rua e buscamos ao Senhor, mas nós esquecemos de levá-lo para casa. Amém? E aí no verso 24 está escrito: Jesus foi com ele. Então Jesus foi para a casa de Jairo e aí inicia um processo de caminhada. Será que parece um processo de conversão, irmão? Você reconhece o Senhor, nosso Deus, como o Senhor Salvador da sua vida, você se quebranta, se prostra diante de Deus, e aí começa o quê? Jesus fala: vamos caminhar, meu queridão, vamos caminhar. E aí Jairo foi com ele, Jesus foi com ele, e aí foi caminhando. E importante é que quando Jairo vai com Jesus, isso nos dá uma lição muito importante. Jesus se compadece com a sua dor. Porque Jesus poderia ter falado: tá bom, eu vejo depois. Ele falou: vamos lá. E eles foram caminhando. Então Jesus se padeceu com a dor. Jesus reconhece o seu problema. Só que Jesus quer o seu coração primeiro. E aí começou essa jornada. E é a jornada da mulher hemorrágica. E aí, imagine nesse momento: vamos lá, Senhor, por favor, Senhor, vai à minha casa, vai curar a minha filha, impõe as mãos sobre ela, vamos lá, eu preciso, porque o tempo urge, o tempo corre. Imagina a ansiedade de um pai na situação de um filho, ainda mais sendo filha única. E ele está lá, e Jesus está caminhando com ele. Só que acontece o que, meus amados? A mulher hemorrágica toca em Jesus, e Jesus parou. Imagino agora, nesse momento, Jairo: meu Deus do céu, a minha filha está passando mal, minha filha vai morrer, estou com a necessidade, Senhor. Ele pensando, que o Senhor para. Meu Deus, ele deve ter ficado uma frustração. E ali, só que interessante que no texto você não vê nada. Jairo não murmurou. Jairo ficou firme na palavra. Porque Jairo estava caminhando. E olha que interessante que Jairo vai ver uma maravilha acontecer na sua caminhada. Ok? Então ele foi interrompido. Agora, ele fala: por que parou? Às vezes nós perguntamos para Deus: por que, Senhor, as coisas não estão acontecendo? Por que o milagre aconteceu na vida do meu amigo? E ainda o Senhor não chegou na minha casa, não chegou a minha vez? Porque é o tempo de Deus. Amém. É o tempo. O tempo de Deus é o dele. E Ele sabe a necessidade de cada um. Basta você ter fé, meu irmão. Aguarde no Senhor. E mesmo na urgência, Jesus parou para atender a mulher hemorrágica. Ela tocou, ela teve tanta fé que ela simplesmente, ao tocar nas vestes, vocês conhecem muito bem o texto, estampou o problema dela. Aí Jesus falou: opa, de mim saiu virtude. E a discípula falou: Senhor, a multidão me comprime, a multidão, tantos toques, o Senhor pergunta. Às vezes nós somos assim, carnais. Porque ali tem texto de Mateus que fala que foi Pedro que falou: Senhor, a multidão me toca, o Senhor me pergunta quem tocou. Às vezes somos nós, estamos na igreja e esquecemos de ver a grandiosidade do Senhor. Porque Ele é o Senhor Deus de tudo, onisciente, onipresente. Jesus sabia que queria ser virtude, Ele queria simplesmente só testificar publicamente. E Ele falou: pode vir ser virtude. E a mulher apareceu e falou: fui eu, Senhor. Ele olhou e falou: a tua fé lhe curou. Que hoje você venha buscar o Senhor, que você se prostre, se quebrando, e que você toque no Senhor através do Espírito Santo. Que Ele fale ao teu coração, não para a honra de homem, mas para a glória do Senhor Jesus Cristo. Amém. Lembre-se que Jesus Cristo nunca vai chegar atrasado. Ele está sempre no controle. E olha que coisa boa. Jairo não murmurou. Jairo ficou ao lado dele. Jairo não murmurou. Mas quando Jairo caminhou com Jesus, ficou firme, não murmurou, ficou fiel, ficou ao lado, caminhou com Jesus, o que Jairo viu? Jesus realizou o milagre na mulher hemorrágica.
Então Jairo já começou a vivenciar experiências espirituais. Já viu o impossível, obrigado, Mateus. Já viu o impossível acontecer. Amém? Só que, meus amados, o Marco começou o culto falando, foi obrigado, Senhor, por confirmar meu coração, acho que eu estou na palavra que o Senhor preparou. Mas aconteceu no verso 35. Oh, Jesus. Falava ele ainda quando chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, a quem disseram: tua filha já morreu. Por que ainda incomodas o mestre? Meu amigo, meus amados, meus irmãos, a má notícia chega. E vai ter o dia que vai chegar a má notícia. Não tem como. Imagina para um pai, agora, no coração dele, receber essa notícia: tua filha morreu. Eu acredito que Jairo deve ter ficado em um misto de dor, de frustração, de raiva, às vezes de decepção, muito entristecido, porque receber uma notícia dessa devastadora nós não estamos preparados, e às vezes somos nós. Às vezes chega uma notícia na sua casa, na sua caminhada com Cristo, tem bom ânimo, no mundo terei muitas aflições. Vai chegar a má notícia, mas você não pode murmurar, fique firme na promessa. Jairo ficou firme, e olha, quando o pessoal da casa do Jairo chegou e falou: olha, por que importuna o mestre? Não deu nem tempo de terminar, Jesus já falou: Jairo, não temas, crê somente. Amém. Crê somente. Jesus pediu para Jairo uma única coisa, amados. Nós vamos ver durante todo o texto. Uma única coisa. O que Jesus pediu para Jairo? Crê apenas. Meu amado, ele não pediu: faça um voto, vai de joelho, faça algum sacrifício. Ele falou: não temas, apenas crê. Meu amado, se você está nesse momento hoje, a má notícia chegou na sua casa, não temas, apenas crê que o Senhor é poderoso. Ele é poderoso para mudar toda e qualquer situação, até a situação da morte. Aleluia. Ai, meus amados, nós percebemos que, independente que Jesus parou, que houve a má notícia, mas o propósito divino não mudou. Jesus falou: não temas, creia somente. O propósito divino. Então pode ter o tempo que for, mas o propósito, aquilo que Deus colocou no teu coração, não vai ser mudado. Vai acontecer no tempo dele. E olha que coisa interessante. Se nós vamos lá em João 11, ressuscitação de Lázaro. Marta e Maria, irmãs de Lázaro, em João 11:13, depois vocês, 11:3, vocês podem ver, está dito assim: Maria e Marta, irmãs de Lázaro, mandaram dizer ao Senhor, mandaram dizer a Jesus: Senhor, está enfermo aquele a quem ama. E olha a resposta de Jesus, que é para nós nesse dia de hoje. 11:4. Ao receber a notícia, Jesus disse: esta enfermidade não é para morte, mas para quê? Sim, para a glória de Deus, para que o Filho do Homem seja glorificado. Amém, meus irmãos? Então a situação, a má notícia que chegou na tua vida é simplesmente para que você entenda que tudo que será feito será para a glória de Deus. E veja, e quando você recebe essa notícia, você entrega como? Você entrega com medo ou você entrega na mão de Deus e recebe a palavra não temas? Às vezes nós ficamos com medo, porque a má notícia ela vem para nos abalar. A má notícia ela vem para nos desestruturar. Não é fácil ter fé e ficar firme, porque a má notícia vem. Porque estamos falando de morte, estamos falando de fim de relacionamento, de brigas familiares, pai e mãe que não conversa, pai e filho, muitas coisas
e nós não conseguimos superar. Mas entrega o teu coração ao Senhor. Amém? Amém. E Jesus respondeu a Marta no 40. Oh Deus, obrigado, Senhor. Jesus disse assim para Marta: não te disse eu que, se creres, verás a glória de Deus? E no 41, então, tiraram então a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou, porque me ouviste. Pula 1, 43. Clamou em voz alta, e Lázaro, vem para fora. E Lázaro ressuscitou. Amém? Então, meu irmão, não fique prostrado, às vezes reclamando: porque as coisas são difíceis na minha vida, a coisa não está acontecendo, porque o ano foi difícil. Meu amigo, em vez de ficar prostrado, meu irmão, ficar chorando, saia, convide Jesus para entrar na sua casa, porque eu tenho certeza que, como Ele fez na vida de Jairo, fez na vida de Lázaro, Ele vai resolver a sua situação. Basta você apenas crer. Entrega somente isso na mão de Deus. E quando Jesus caminha conosco, não precisamos o quê? Ter medo da má notícia. Amém? Então nós vimos a primeira causa de Jairo, nós vimos o imprevisto, Jesus parou, e agora nós vamos ver o milagre. Obrigado, Senhor. E o texto diz que ao chegar à casa de Jairo, Jesus encontrou pessoas chorando, pranteando. Mas olha como o texto é fiel. Jesus chegou à casa de Jairo. Jesus foi à casa de Jairo. E aí no 39 ele diz o seguinte: por que fazeis alvoroço e chorais? A menina não está morta. Ela o quê? Mas dorme. Meu irmão, receba essa palavra. Dorme. Essa palavra diz assim: paz, tranquilidade. Jesus está falando: meu irmão, eu sei que a sua situação é muito difícil. Você olha de uma forma devastadora, você vê que é algo impossível. Mas tenha calma. A sua situação apenas dorme. Porque eu estou no controle. Eu cuido. O tempo eu determino. Amém? Receba em nome de Jesus, meu irmão. Amém. Tira toda a frieza, receba essa palavra para a honra e glória. E aí diz, né? A reação dos que estavam à casa dele foi o quê? Riram, zombaram de Jesus. Ah, meu Deus. Muitas vezes a incredulidade ao nosso redor tenta enfraquecer. Às vezes você vem na igreja e está buscando o Senhor. Meu irmão, Jairo não ficou preocupado com o que iam pensar dele. Você entende? Ele não ficou preocupado, o que vou fazer? Ele não ficou preocupado se ele ia se prostrar, se ele ia se humilhar. Ele não estava preocupado com o que os outros iam pensar. Ele estava preocupado em buscar a solução da situação dele. E ele foi diante de Jesus. Então ele ficou preocupado se o irmão do lado vai falar: esse irmão é mais ou não. Ele foi. Amém? E aí estavam rindo. E tiveram o quê? Incredulidade. Jesus, porém, removeu os incrédulos. Jesus falou: peraí, eu quero que venha comigo Pedro, João e Tiago. Meus irmãos, por que se Jesus tinha 12 apóstolos, por que ele só chamou 3? Porque nem todos que caminham estão prontos para ver o mistério de Deus. Isso está falando para nós, irmãos, que vai ter irmão na igreja que vai ser nécio, novo na fé. Tem irmão que está na igreja, que está caminhando com a gente, mas é aquele irmão que fica: não sei não, hein? Está difícil. E aí Jesus faz o quê? Você, porque vocês são maduros na fé. Nós precisamos estar próximos, rodeados de pessoas que estão firmes para o nosso ano. Você vem abrir teu coração para o irmão e falar: fique tranquilo, irmão, Jesus vai entrar, Jesus vai trabalhar, nós vamos orar e o milagre vai acontecer. Aquelas pessoas que estão tentando tirar a tua alegria, tira fora da sua vida. Jesus removeu. Ninguém, vocês que estão prontando, chorando, vai embora, saiam daqui. Vocês que estão caminhando comigo, vocês aqui estão mais fortes na fé, vamos, agora nós vamos entrar no quarto. E aí aconteceu um milagre.
Então, meus amados, cuidado com quem você ama. De preferência aqueles que professam a sua fé e que sejam firmes no Senhor. Porque às vezes nós temos irmãos que estão balançando. Então, pé na igreja, eu estou no mundo, pé na igreja, eu estou no mundo, e as coisas não estão acontecendo. Aí eu aqui de julgar alguém. Eu estou falando que às vezes nós temos o Senhor não se manifesta na minha vida, mas você sim. Você mergulhou nas águas límpidas, na água profunda que é Jesus Cristo? Você pagou o preço? É difícil. Mas isso nos serve de lição. Para experimentar o milagre, precisamos remover as pedras da dúvida, do medo e da descrença. Será que você está cercado de pessoas que têm fé ou pessoas que te fazem desistir da fé? Às vezes nós estamos com pessoas que estão minando a nossa fé e nós não estamos conseguindo enxergar. Peça a Jesus Cristo para que Ele tire as escamas dos teus olhos, para que Ele abra o teu ouvido a receber a palavra. Ela é poderosa. Meu amado, eu não sei qual é a situação, Deus tem me incomodado. Eu não sei se você está chorando por algo, mas pare de chorar, porque o tempo de cantar chegou. Amém. Amém? Glória a Deus. Jesus vai entrar na sua casa. Às vezes nós estamos na igreja, irmãos, nós viemos na casa de Deus, mas o nosso coração está nos nossos problemas lá fora. Deixa os problemas lá fora. Entrega o teu coração na casa do Senhor. Não é tempo de lamento, é tempo de vitória. Tome posse, receba essa palavra, é vitória. Deixa os teus problemas lá. Mas Jesus vai caminhar contigo e vai te dar a vitória. Glória a Deus. No 41. Tomando-a pela mão, disse: Talita cumi, que quer dizer, menina, eu te mando, levanta-te. E a menina não apenas ressuscitou, mas começou a andar. Isso mostrou o poder absoluto de Jesus Cristo sobre a vida e sobre a morte. Nada vai contra a palavra de Deus. Que Jesus Cristo hoje possa, e diz ele vai ordenar, porque ele disse: menina, eu te ordeno, levante-se. Eu declaro hoje que Jesus te ordena que o milagre na sua vida aconteça. Amém. Que o milagre na sua casa aconteça, no seu relacionamento. Que ele entre e realmente fazendo a separação entre o bem e o mal, tirando todo o pecado da sua vida e purificando, em nome de Jesus. O mesmo Jesus que ressuscitou Lázaro e ressuscitou a filha de Jairo está aqui. Ele é capaz de transformar toda e qualquer situação. Como Jairo, nós precisamos confiar em Deus de todo o coração. Jairo não murmurou. Jairo foi, se quebrantou, abriu teu coração diante de Deus, de Jesus, e falou: Senhor, somente o Senhor na vida da minha filha. Vem na minha casa, Senhor. E quando o Senhor chegar na minha casa, a minha filha será salva e viverá, Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Ele não ficou na dúvida. Vem, Senhor. Caminha comigo, Senhor. E ele começou, Jesus foi com ele. Mas durante o caminho apareceu um imprevisto. Mas Jairo continuou firme, não murmurou. Jairo começou a caminhar com Jesus e veio, experimentou e verificou o poder de Cristo, o milagre acontecendo. Porque mesmo que o tempo demore, mesmo que ocorra intercorrências imprevistas na tua vida, o propósito divino não muda. Jesus está dizendo para você hoje: não temas, apenas creia. Que você possa realmente retirar as pedras que estão impedindo o agir de Cristo na sua vida.
Se é medo, se é vergonha, se é trauma, tudo aquilo que vem enfraquecendo o teu relacionamento, a tua fé. Tire hoje as pedras, para que Jesus ressuscite o teu sonho, em nome de Jesus. Feche os teus olhos, meus irmãos, vamos orar juntos. Neste momento de olhos fechados, já peça para Jesus fortalecer a tua fé, para ajudá-lo a remover as barreiras que impedem o agir de Deus. Peça para que Ele toque ao seu coração de uma forma que você vai confiar sempre nele, mesmo quando você receber as más notícias. Coloque diante de Cristo agora a sua causa. Senhor, meu Deus, nós ouvimos a Tua palavra, Pai, e entendemos tudo o que o Senhor disse. Nos ajuda, Senhor, a buscar todo o nosso coração, Senhor. Quebranta o nosso coração. Receba a nossa adoração, o nosso culto. Nós reconhecemos que somos totalmente dependentes do Senhor. Nós nos colocamos diante dos Teus pés, Senhor, para que o Senhor possa remover a pedra que está impedindo o Seu agir. Entendemos que o Seu tempo não é o nosso, mas cremos fielmente que o Senhor é o único e capaz de fazer aquilo que nós não conseguimos. Entra na minha casa, Senhor, faz morada na minha casa, faz morada na minha família, no meu relacionamento. Deus, dá-nos coragem. Traz o Teu milagre em nossas vidas, Senhor. Nós confiamos em Ti. Assim nós oramos e agradecemos em nome de Jesus. E aquele que foi abençoado diz amém? Amém.